Paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia, por gentileza. Olha, a página é a de número 41, estudo de número 7, mas eu acredito que aí o texto áureo na revista de vocês está igual na minha. Repetiu o estudo número 6, mas o texto que iremos ler é Mateus 14, versículo de número 25. Mateus 14, versículo de número 25, onde diz assim: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Podem tomar o vosso assento, por gentileza. Estudo de número 7, que o tema é Andar sobre as águas, 20º milagre de Cristo. Graças a Deus. Nós vamos buscar entender aqui hoje como é importante sabermos disso e alcançar o entendimento da necessidade da fé. E buscar sempre viver também o sobrenatural e ver a demonstração da divindade e do poder de Jesus Cristo. Quando já, logo aqui na página de número 42, tem a introdução. E a primeira parte da introdução diz assim: veremos então mais uma intervenção na natureza que estão ali no texto que lemos e também Marcos 6, 45 a 52 e João 6, do 16 ao 21. Os discípulos navegavam rumo a Cafarnaum. Então Jesus, que tinha se retirado sozinho para orar, foi ao encontro deles caminhando sobre as águas. Este milagre realça a divindade de Jesus, mostrando seu total domínio sobre as leis naturais, e ele tranquiliza seus discípulos, enfatizando que a presença de Jesus traz segurança e paz. Mesmo em meio às tempestades, foi nesse mar turbulento, cercado pelo medo que dominava e transformava a serenidade em pavor que se encontraram, mais que uma simples provação, era um convite à reflexão. A madrugada envolvia o mar em um manto de escuridão espessa, como um sonho ruim do qual os discípulos não conseguiam despertar. As ondas quebravam com força, hipnotizando e aterrorizando ao mesmo tempo. O frio cortante da brisa marítima arrepiava a pele deles, enquanto o barulho ensurdecedor da tempestade parecia perguntar sem misericórdia: você tem fé? Aqueles homens que haviam assistido a cada milagre sentiam agora o medo cruel enraizado em seus corações. Havia algo aterrador na agitação da água que parecia ter vida própria, como uma serpente vingativa se retorcendo. A luz da lua mal conseguia penetrar as nuvens pesadas que pairavam sobre eles, tornando o cenário ainda mais opressivo. O barco, balançando e gemendo, parecia ser um brinquedo nas garras de um titã,
Dentro daquela casca de madeira, homens valentes se tornavam crianças à mercê dos elementos. Nesse momento, as dúvidas e inseguranças ofereciam uma camada de vulnerabilidade que nunca haviam reconhecido antes. Esta é a introdução que o escritor da revista começa dizendo, de uma forma muito poética, esse momento que os discípulos passaram, que foi realmente um momento difícil para eles. Um momento que eu acredito que cada um de nós também teria naquele momento ficado um pouco com medo, se não totalmente com medo. Porque somos seres humanos. É por isso que precisamos cada vez mais conhecer Jesus Cristo e saber quem Ele é. Porque quanto mais conhecemos a Cristo, mais confiante nele ficamos. E logo o medo vai deixando, e o espaço do medo agora não é mais medo, mas sim coragem, porque foi esse o Espírito que nos foi dado. Por isso, a introdução diz sobre esse momento, no qual Jesus Cristo dá uma ordem dizendo: olha só, eu acabei de realizar um milagre extraordinário, a multiplicação dos pães. Agora, entre no barco, a ordem é: passe para o outro lado. Enquanto eles entram no barco, depois da ordem de Cristo, Jesus vai orar, um momento de intimidade e relacionamento com Deus, que todos nós precisamos ter. E quando eles vão, naquele momento da travessia, é o momento onde se deparam com este momento difícil da tempestade. As águas revoltas, o vento forte, e eles com medo. Jesus Cristo, então, termina o assunto, a conversa, o diálogo, a comunhão, a intimidade com o Pai, e vai ter de encontro a eles. Mas Jesus Cristo não pegou outro barco, porque Jesus Cristo poderia ter alugado outro barco, talvez um barco mais veloz do que aquele, e ter ido até eles em outro barco e dizer: olha só, estou aqui, aluguei um barco, eu vim aqui ajudá-los. Mas Jesus Cristo precisava demonstrar para eles que Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade e até sobre a natureza. Então Cristo vai sobre as águas. É a introdução que está dizendo, o escritor relatou de uma forma muito carinhosa. E quando Jesus Cristo está chegando próximo, o vento ali, confundiram eles e eles olharam e com medo e falaram: é um fantasma. Jesus Cristo levanta a mão e diz: não temas, sou eu. Eu cheguei para dar auxílio. Eu não sei qual é a angústia que você tem ou o problema que você chegou aqui até hoje. Mas eu vou dizendo logo: Jesus chegou para resolver. Jesus, creia nesta palavra. Não sei, vou repetir. Qual é o problema que você está enfrentando? Jesus Cristo chegou para dizer: não temas. Sou eu, cheguei para resolver. É por isso que a primeira parte aqui, que é o ponto 1, é o milagre. E diz: durante uma tempestade, Jesus caminhou sobre as águas para encontrar seus discípulos. Este milagre demonstra o seu poder sobre as forças da natureza, mostrando que ele
é o Senhor de toda a criação, suas palavras, sou eu, não tem mais, são lembrete de que sua presença traz paz. É por isso que nós somos crentes, nós somos servos do Senhor, irmão Alexandre, e é verdade que as angústias têm momento que chega até nós. Os obstáculos também chegam, as dificuldades nem se falam. Mas pode estar acontecendo o que for, irmão Alexandre, irmão Suelber. Pode ser enfermidade, pode ser dificuldade financeira, pode ser problema na família. Mas quando nós nos encontramos, aleluia, a primeira coisa que acontece é a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. É por isso que Jesus Cristo disse: eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, porque ele engana, é maquiada, mas a paz que eu vos dou é completa. É por isso que não importa o que estejamos passando, a paz de Cristo habita dentro de nós. E a paz do Senhor é tão extraordinária que a palavra diz: vocês vão de 2 em 2. Chega na casa e pode saudar a paz do Senhor. Se eles não receberem, fiquem em paz, fiquem tranquilo. Ela volta para vocês. Aleluia. A paz de Cristo. Não temas, eu cheguei. E eu estando, a paz habita em vós. Veremos agora exatamente a necessidade da fé. E a fé firme nos traz temor na adversidade. Este evento também ilustra a fidelidade de Jesus em vir ao encontro de seus seguidores em momentos de dificuldade. Ele não apenas caminha sobre as águas, mas também entra no barco, com eles trazendo calma imediata. Isso reflete seu desejo de estar conosco em nossas tempestades pessoais. Finalmente, a cena aponta para a necessidade da fé. Hoje eu também vou dizer uma coisa para você, e eu peço que não esqueça mais. Se você ainda não tiver dito isso esta noite, hoje é uma oportunidade ímpar e singular para você dizer. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, entre no meu barco. Eu estou aqui, Jesus, a tempestade está revolta, os ventos estão fortes. Entre no barco da minha vida. Entre no barco da minha causa que está difícil. Entre no barco desse problema que eu acho que é grande. Senhor Jesus, eu lhe convido hoje, entra no meu barco. Porque se Jesus estiver no barco, eu lhe afirmo, a calmaria, a tranquilidade, a paz, a sossego, a refrigério, a segurança, a salvação, a inspiração, a desejo de servir a Ele, a alegria, a gozo, a esperança, a milagres, a poder, a prodígios e maravilhas, se o Senhor estiver no barco. A esperança em crise, o medo e a desconfiança não nos permite ver o resultado positivo sendo gerado. Então,
no auge daquela tormenta, quando a esperança já começava a desaparecer, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu na linha do horizonte. Com o coração acelerado, um dos discípulos apontou e gritou: é ele. Aleluia, é ele, é ele. Mas como pode alguém caminhar nas águas revoltas? Interessante é ressaltar que nas tempestades da vida, Jesus está presente e tem o poder de nos salvar de qualquer adversidade. Que demonstração extraordinária de divindade e poder! Jesus caminha sobre o mar agitado, mostrando que ele está acima das leis naturais e controla as dificuldades. Isso é maravilhoso, porque eu fico voltando para aquela cena, irmão Alexandre, dos discípulos ali naquele momento. E o mar revolto e o vento forte. E de repente eles olham no horizonte. E toda vez que, quando a gente olha e vê Jesus Cristo, é algo extraordinário. Você olhou, viu Cristo, pode esperar que algo extraordinário vai acontecer. Você lembra quando João Batista olha e vê Jesus Cristo? Ele vai dizer assim: eis vem aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa cena aqui, irmão Alexandre, que os discípulos estão ali, e aquele apóstolo a quem Jesus amava, ou seja, João apóstolo, vai olhar e vai cutucar quem? Pedro. É ele. É ele, é ele, é ele mesmo, é ele. Eu tenho certeza que é ele. Você lembra na pesca maravilhosa que Jesus já ressurreto vai encontrar eles lá no mar da Galileia. E quando, depois de eles ter tentado pescar, porque sem Jesus você não pesca, não pega nada. Eles tentando pescar e pegar alguma coisa durante a noite, não pegaram nada. Jesus chega pela manhã: filhos! Aleluia! Filhos! Quando eles olham, tem o que de comer? Não tem nada, pegamos nada. Estamos sem o Senhor, nós não pegamos nada. Estamos zerados de tudo. Jesus vai falar: jogue a rede do lado direito do barco. E ele já não tinha alternativa, já não tinha pegado nada. Vamos jogar. Estão dizendo lá que é para jogar, vamos jogar. Na hora que eles jogam a rede e vê aquele tanto de peixe, o barco fez assim, irmão Luciano, para tombar de tanto peixe que tinha. Aí sabe quem vai falar para Pedro? Ele de novo. O discípulo a quem Jesus amava, é igual um apóstolo. Pedro, é ele, Pedro, é ele, Pedro. Na hora que João, o apóstolo, vai falar é ele, quem pula na água? Pedrão. Eu tenho que ir de encontro a ele. Pedro lança na água e vai na frente de todo mundo encontrar Jesus. É desse jeito que temos que ser nós também. Quando alguém disser: vamos à casa do Senhor, também vou. Jesus está lá, eu vou também. Eu vou. Jesus está lá, eu vou ser o primeiro a chegar. Jesus está. Onde Jesus estiver, há milagre. Aonde Jesus estiver, algo extraordinário está prestes a acontecer. É tão extraordinário que sabe o que Jesus faz? Aonde ele está? Aonde Jesus Cristo está, a salvação. Exemplo, estão dois reunidos, Jesus está no meio. Aí os dois tem outro, terceiro. Aí os dois pregam a palavra para o terceiro que ainda não crê em Cristo. Aí o Espírito Santo convence, Jesus Cristo está com dois, de repente aquele passa a crer em Jesus, Jesus Cristo salva aquele, porque Jesus Cristo está no ambiente, a salvação. E há coisa mais extraordinária do que alguém ser salvo? Me diga se existe, porque nós estamos buscando isso. E de fazer discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações, para que o céu seja habitado por muitos. Preguem a palavra. Milagres são importantes, sim. Jesus faz, mas o mais importante é uma alma ser salva por Cristo.
É por isso que você pode olhar para você mesmo, não precisa olhar para ninguém. Olha para você mesmo e você pode dizer assim: eu sou algo extraordinário que Jesus fez aqui na Terra. Pode chegar lá no seu trabalho e falar assim: eu sou algo extraordinário que Cristo fez. O quê? Jesus me salvou. Algo extraordinário ele fez na minha vida. Aleluia. Por isso, é Jesus. 1.1, uma lição de fé. Aí nós vamos falar de Pedro. Quando Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas, mas afunda ao focar no medo e na tempestade, dúvida. Isso ensina que manter o olhar focado em Jesus supera o medo e a insegurança. O convite ao sobrenatural ocorre sempre em nossas vidas, mas o medo ou olhar para outras situações da vida igualmente. Pedro, andando sobre as águas, nos ilustra exatamente que, ao obedecer e confiar, o ser humano pode participar do poder sobrenatural de Deus. É isso. Então, o que acontece na maioria das vezes? Nós estamos na caminhada rumo ao céu. Nós estamos rompendo em fé. Mas as adversidades vêm sobre nós. Nós temos o trabalho, não temos o trabalho, irmão Luciano? Temos o trabalho, as enfermidades chegam, as dificuldades financeiras, são tantas coisas tentando nos distrair. Nós estamos olhando para Cristo, mas toda hora passa alguma coisa na nossa frente tentando nos distrair. Nós estamos olhando, o tema desse ano, e é o tema que vai ser da convenção, é isso: olha para Cristo, olha para Cristo, olha para Cristo. Foi o que o nosso pastor disse no início do ano. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, olhe para ele. Mas nós estamos olhando para ele, irmão Luciano, com os olhos fitos, mas toda hora passa uma distração. É um problema aqui, outro ali, é uma dificuldade aqui, é um obstáculo, é isso e aquilo, tentando fazer isso daqui, ó, nos tirar o foco de Cristo, e tirou o foco de Cristo, vem o medo. Se tirar os olhos de Jesus, a gente já começa a fazer assim, ó, a se tremer de medo. Todos nós, porque o que nos dá confiança, o que nos dá autoridade, o que nos dá essa firmeza é estar olhando para Cristo. Pastor Aninha, olhando para Cristo é o que nos dá força, nos dá coragem. É por isso que quando você vê um varão, uma irmã cheia e com confiança, e vamos, vai dar certo, é porque está olhando para Cristo. Tirou os olhos de Jesus Cristo, você pode ter certeza que a gente começa a ficar com medo e insegurança. Será que vai dar certo? Será que vai ter jeito? E parece que, não sei não, agora já é, isso aí não tem jeito mais. Toda vez que isso acontece é porque nós não estamos mais com os olhos em Jesus Cristo. Porque se você estiver com os olhos em Jesus Cristo, você tem total confiança diante de qualquer obstáculo. Olhar para Jesus Cristo é tão extraordinário que eu vou lhe contar agora. Até quando Deus olha para Cristo, algo extraordinário acontece. Porque nós somos pecadores, nós somos errantes, nós somos falhos, e o inimigo está o tempo inteiro querendo nos acusar. É isso, ele faz aquilo. Mas nós sempre estamos em Cristo. É por isso que Romanos vai dizer: não há pecado e não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo? Não tem. É por isso que quando alguém ou o inimigo vai nos acusar para Deus, e Deus vai olhar para nós, Deus fala: não estou vendo. Cadê? O que você está falando eu não estou vendo, não. Ah, é porque quando eu olho para isso aí que você está falando, eu me deparo com o sangue do Cordeiro, eu me deparo com Cristo. Toda vez que eu olho para eles, eu vejo Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não deixe de olhar para Jesus Cristo. Porque se você e eu estiver com os olhos sempre nele, sempre viveremos
o extraordinário de Deus aqui na terra. Então, no tópico 1.2 vai dizer: o sobrenatural se aplica a nós hoje. A cena era de um espanto profundo e admirável, quando os discípulos presenciaram Jesus andando sobre as águas, enquanto o barco oscilava violentamente. Cada movimento parecia um desafio à própria natureza. As ondas enormes e crescentes, com seus altos e baixos, quebravam-se com força, como se quisessem devorar a quem tivesse à vista. O céu estava tão escuro quanto o interior de um túnel, envolvia-os como uma cortina pesada e claustrofóbica. O vento uivava, até parecia ter uma voz própria, rasgando a serenidade da noite e preenchendo os pulmões deles com a pressa do medo. O mar, agitado e furioso, refletia a turbulência que pulsava dentro deles. Sentia-se pequenos, como se fossem partículas insignificantes diante da imensão da força da natureza. Nesse momento da tensão, um raio atravessou a escuridão e por um breve instante eles conseguiram vislumbrar a silhueta familiar de Jesus. Um alívio desabrochou. O Salvador presente, o episódio ressalta que Jesus vem ao encontro do discípulo na escuridão e no medo, oferecendo auxílio e estabilidade. Então é isso. Isso vai acontecer sempre que nós buscarmos viver o sobrenatural, porque o sobrenatural de Jesus Cristo se aplica a nós hoje. Porque eu quero lembrar você, e eu falo também para que eu não esqueça, que se você voltar um pouco aí, você vai lembrar de coisas extraordinárias que Jesus Cristo já fez na sua vida e que é sobrenatural. Eu lembro de várias, você também vai lembrar. Então, o sobrenatural de Jesus Cristo vale para nós hoje. E outra coisa, para que não esqueça, irmão Alexandre, Jesus Cristo fez milagres. Jesus Cristo faz milagres e Jesus Cristo continuará fazendo milagres entre nós. Basta crer. E eu creio que hoje ele já fez. Eu quero ressaltar isso para você, porque talvez você não vai lembrar. Mas hoje, na sua vida e na minha, ele já fez. Hoje. Eu sei qual foi. Mas ele ainda vai fazer porque o dia não terminou. Vai fazer mais. É por isso que aqui no tópico 1.3 diz a cegueira física e espiritual. O foco deve estar sempre no Salvador, não na tempestade. Quando Pedro olhou para Jesus Cristo, caminhou tranquilamente, mas quando olhou para o vento forte, o problema afundou. A lição aqui é entender a divindade e o poder de Jesus para manter uma fé firme em Jesus e não se deixar levar pelas circunstâncias. A autoridade sobre o caos é Jesus que, andando sobre as águas, mostra que ele tem poder sobre os momentos mais difíceis, transformando o que nos assusta em terra firme sob seus pés. Extrair de nós mesmo coragem no medo. Sou eu, não tenhas medo. Esta é a mensagem central, lembrando que Jesus está presente mesmo quando confundido com um fantasma ou quando a situação parece impossível. Se você tem uma causa impossível, você, aqui não tem jeito mais, já fez de tudo. Eu quero dizer para você, você já sabe, mas eu vou reforçar, que Jesus Cristo, ele é especialista em causas impossíveis.
Aleluia. Eita glória. Sabe por quê? Jesus Cristo chega naquele momento tão difícil na vida de Marta e Maria. E quando ele chega, Marta vai dizer: Jesus Cristo, meu mestre, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus Cristo falou bem assim: olha só, você, Marta, e você, Maria, vem cá. O recado é para as duas. Eu já não disse para vocês que eu sou a ressurreição e a vida? E se vocês crerem, se vocês crerem, grandes coisas vão acontecer hoje. Chame o restante da turma que estão aí. Vamos até lá. Jesus, mas são já 4 dias. A gente nunca viu isso acontecer. Isso é impossível. Essa causa aqui é impossível, Jesus. Junte todo mundo. Eu sou especialista nisso. Juntou todo mundo. Maria, tire a pedra. É claro que ele falou, não era para ela tirar, que ela não teria força, mas para ela falar para o pessoal: tire a pedra aí, remova a pedra. Maria, tire a pedra. Jesus, eu já disse, já está com 4 dias, essa causa é impossível, nunca foi feito isso. Tire a pedra. Sou especialista em causas impossíveis. Retiraram a pedra, ele olha para cima, aleluia. Você tem que aprender com Cristo. Quando for pedir e quando for querer que algo aconteça, agradeça já antes de acontecer. Isso é que é fé. Pai, obrigado por sempre me atender. Aleluia, antes. Lázaro, para fora. Lá vem Lázaro, 4 dias de morto. Todo mundo olha se isso é impossível. Está aqui quem é especialistas em causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível hoje aí, lembre dela até o final do culto. Não esqueça dela. Se você tem alguma, ou se você conhece um parente, alguém que tem uma causa que parece impossível, essa daqui não tem jeito. Já disseram que não tem jeito. É daí para não sei aonde. Não tem mais como jeito. Lembre-se dessa daí, porque está aqui esta noite. Ele está aqui. O especialista em causas impossíveis. O nome dele é Jesus Cristo. Não lembre, não esqueça do que eu falei. Se não for você, talvez você não tenha, eu tenho. Mas talvez você não tenha nenhuma causa que parece ser impossível. Mas lembre de alguém da família que está esperando esse milagre. É hoje. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Aleluia. 1.4. Mesmo estando com Cristo há muito tempo, não o reconhecem. Um dos milagres mais instrutivos de Jesus Cristo ocorre quando o apóstolo Pedro salta um barco e caminha sobre as águas turbulentas para encontrar o Senhor no mar. O relato que acontece logo após outro milagre esclarecedor, a alimentação de 5.000 pessoas, está registrado lá em Mateus 14, do 22 ao 29. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Aí aqui está o texto, né, do versículo de número 23 ao versículo de número 29, que é o texto que nós, desde o início do estudo, estamos lendo e relendo e falando sobre, que é onde Jesus Cristo vai até eles e o Pedrão salta na água e vai até de encontro a Jesus Cristo. Eu não vou ler essa parte aqui, nós vamos dar continuidade. Então, olha só, não é só Jesus que caminha sobre o mar da Galileia aqui, mas Pedro também. Várias lições valiosas, algumas óbvias e outras nem tanto, são apresentadas no relato de quando Pedro anda sobre as águas. Jesus acabou de alimentar uma multidão de milhares com 2 peixes e alguns pães. Os discípulos estão começando a ver quem é Jesus, mas sua fé nele ainda tem espaço para crescer.
Logo após esse milagre, Jesus inicia a sua próxima lição. Já é noite e Jesus ainda não teve tempo de ficar a sós com o seu Pai, a razão pela qual ele veio a este lugar isolado, perto do mar. Olha só, eu quero dizer para vocês uma coisa. Porque eu e você, talvez mais você do que eu, já tenha visto muitas coisas que Jesus realizara. Já, irmã Júlia, eu tenho certeza. Pastor Esther, muitos. Irmão Tonino, quantos anos de caminhada. Vocês já viram coisas extraordinárias, irmã Isa, que Jesus Cristo já realizou. Vocês já se deparou ou se depararam com Jesus curar doenças incuráveis? Vocês já viram pessoas ser levantadas de forma extraordinária na presença do Senhor e começar a servir a Ele? Vocês já viram inúmeras coisas. Mas eu quero dizer para vocês, esta noite, que Jesus Cristo não se limita a isso. Embora você já tenha visto muita coisa na presença de Jesus Cristo, Ele ainda tem muita coisa a realizar. Muita coisa que Jesus Cristo ainda pode fazer que você ainda não viu acontecer. Não se limite a isso. Tem espaço para crescer a fé que você tem. Já tenho 25 anos de crente, ainda tem espaço aí. Se você crer, se você tiver fé, enquanto ele estiver aqui, nos seus pulmões, você ainda vai ver e contemplar muitas coisas extraordinárias na presença do Senhor Jesus Cristo. Não é isso, irmão Luciano? Jesus abre espaço para um tempo a sós com Deus. Esta é a primeira lição importante que podemos tirar do relato para nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida. Jesus manda os discípulos embora para que ele pudesse ficar sozinho na montanha para orar. Isso daqui todo mundo já sabe, eu vou só reforçar. Ter um particular com Deus é coisa extraordinária. Comunhão, né? A intimidade, a conversa, o diálogo com o Senhor, só você e Ele. E aí não precisa ser somente em casa. Não precisa ser somente lá no seu quarto. Às vezes você está vindo de carro, sozinho no carro. E você vem conversando com Ele. Eu não sei se algum de vocês já fizeram isso. Eu já. Tá só você e Ele ali naquele momento. E você vem papeando com Ele, conversando com Ele. Diálogo e conversa, e você vai indo, vai conversando, e quando você vai ver, você está se derramando, você está se debruçando, você está chorando, e você já está falando em mistério com Jesus, e quando você vai ver, a glória de Deus desceu naquele lugar. É o particular com Deus. Que seja na escola, tá na escola, teve um momento, na hora do recreio, você vai lá no cantinho, só tá você e ele. Que seja em casa, aonde for, mas esse particular com Deus é importante. E sempre precisamos ter este momento. A imaturidade da nossa fé. Mesmo com as necessidades de tantas pessoas pressionando, o Senhor faz um tempo solitário com Deus. A sua prioridade. É isso aqui que eu estou falando. Tem trabalho, tem academia, faculdade, tem escola, e tem congresso, e tem isso, e tem que ensaiar na equipe de louvor, e tantos compromissos, e a agenda está cheia, não tem mais espaço para colocar. Não tem. Procure. O momento com o Senhor não pode ser substituído por nada. Você tem que ter um diálogo com o Senhor. Você tem que ter conversa com Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Você entende? Além de todos os dias, porque você também não pode deixar só para quando vir para a igreja. Porque aí, quantas horas por semana e só aquele momentinho na igreja também não vai servir. Mas é de suma importância aquele momento de terça-feira, não é? Vem aqui, aquele momento, não sei se é 30, 40 minutos, não é? De oração aqui, você de joelho, oração com Jesus.
E você vai conversando com Jesus, vai conversando com Jesus, vai conversando com Jesus, quando você vai ver, você está naquela mesma pegada. Precisa desse momento com Cristo. E é isso que nos fortalece. Esse é o momento. Jesus Cristo nos deixou isso como exemplo. Nos momentos mais difíceis que Jesus Cristo passou, o nosso exemplo é Cristo. Os momentos mais difíceis que ele passou, ele tinha aquele particular com Deus e Deus animava e dava força para ele. Vocês lembram do Getsemane antes de Jesus Cristo para o Calvário? Ele foi ali, teve aquele momento com Deus e Deus deu ânimo para ele, ver os anjos, serviu a Cristo e ali ele ficou ali preparado para aquele momento do Calvário. Assim somos nós, a peleja está grande, a dificuldade está grande, problemas e isso e aquilo, nós vem conversar com Cristo e Cristo nos anima, nos dá força, nos dá coragem, nós saímos daqui cheios de ânimo. Cheios, nós saímos daqui renovados, agora vai dar, não tem jeito não, vai dar certo, e você sai daqui com aquela presença do Senhor e chega em casa já chega diferente. Por isso precisamos sempre estar conversando com o nosso mestre. Aí nós vamos já aqui, uma lição crucial ainda precisava ser explorada. Quando Pedro pula do barco, o seu coração está cheio de boas intenções. Às vezes damos um salto de fé com boas intenções semelhantes, mas como a de Pedro, a nossa fé logo vacila. O exercício da fé de Pedro não termina em fracasso. Embora esteja afundando de medo, ele clama a quem? Ao Senhor. É isso. Às vezes você foi com tudo, mergulhou com tudo, irmão, em Jesus Cristo. Mergulhou com toda a fé em Cristo. Vou. É para pular na água, eu pulo. É para entrar na fornalha, eu vou entrando na fornalha. É para onde for, você está com Cristo. Mas às vezes vêm os obstáculos, as dificuldades estão aí para todos nós. Não é porque somos de Cristo que não vamos passar momentos difíceis. Vamos! Mas a diferença é que na hora dos momentos difíceis, a peleja está grande, a batalha está travada, ali você parece que não vai ter jeito, você lembra de Cristo. E você clama a Jesus Cristo. E toda vez que você clama a Jesus Cristo, você pensa que ele está longe. Mas ele está bem aqui do seu lado, com as mãos estendidas. Na hora que Pedro clama, diz, eu estou afundando, vou morrer. Jesus Cristo já está com a mão. Pegue na minha mão, meu filho. Olha a minha mão estendida a você. Pegue na minha mão que eu vou te erguer. E você pega na mão de Cristo e Jesus levanta você. Levanta. Você vai ver que você está de novo firme, forte, cheio de esperança, cheio de alegria, na presença de Deus. É isso que ele faz. Clama ao Senhor. Não importa o que você esteja passando, não importa, ele não adianta, eu já falei, ele é mestre em causas impossíveis, especialista, não importa o que você esteja passando, clame ao Senhor, que ele vai estar com as mãos estendidas para você. Salva-me, Deus! Deus ama ouvir o seu clamor por socorro. Este clamor por socorro significa que sabemos que não podemos salvar a nós mesmos. Pedro clama impotente para o único que pode ajudá-lo. A experiência do discípulo nos lembra que um lapso de fé é apenas um tropeço. O Senhor está próximo para nos colocar de pé com segurança quando clamamos a Ele por ajuda. E não, eu vou repetir que é para você não esquecer. Quando você der essa vacilada na fé, que você estiver afundando, clama por Jesus, Jesus vai levantar você. E quando o inimigo chegar tentando acusar você, você vai falar para ele, você vai falar para ele assim, ó, ei, não há condenação aqui, não há condenação, eu estou em Cristo, eu estou em Jesus, eu estou em Jesus Cristo, não há condenação para mim. Jesus já me levantou, já pegou na minha mão, já me levantou, já me ergueu, não importa a situação, não importa. Creia nele que só assim, com os olhos nele, você vai chegar até aquele dia onde os portões eternos vão se abrir, você vai entrar nos céus por eterna morada.
Aquele lugar que Jesus Cristo falou, animando ele. Jesus Cristo falou foi para animar eles mesmo, lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Fiquem tranquilos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Lá na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu estou indo preparar vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Não tira o olho de Jesus, porque aonde Jesus estiver, você vai estar também. É por isso que isso não é só no céu, não. Nós já estamos, caminhada com Cristo, caminhando com Jesus, caminhando com Jesus. É o tempo inteiro, nós já estamos com Jesus aqui e continuaremos com Jesus lá no céu. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E a outra porque Jesus Cristo falou lá em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de vocês. Porque vocês me temem. O anjo está ao redor. Guardando, protegendo, livrando vocês todo dia. E essa caminhada é isso. Eu caminhando com Jesus. Jesus dentro de mim. Jesus comigo. Aleluia. Eu vou caminhando até chegar lá nos céus, por eterna morada, e estarei para o todo sempre com Jesus. Não tira os olhos dele. Não tira os olhos de Cristo. É por isso que entra a conclusão agora. E a conclusão vai dizer, olha aqui, ó. O ato de Jesus andar sobre as águas possui um profundo significado espiritual e simbólico. Primeiramente, demonstra sua autoridade sobre a natureza, mostrando que ele verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ao caminhar sobre as águas, Jesus reafirma não haver limites, não tem limites para o poder de Jesus Cristo, eu já disse, para você não esquecer. Mesmo nas situações mais desafiadoras, pode ser o problema que for. Além disso, essa passagem ensina sobre a fé, tenha fé. Jesus nos ensina uma importante lição quando convidou Pedro para andar com ele. Enquanto Pedro mantinha sua confiança, ele conseguia caminhar sobre as águas. Mas ao permitir que a dúvida entrasse em seu coração, ele começou a afundar. Eu reforço, não deixe o medo chegar. Olhe para Jesus, olhe sempre para Jesus Cristo, não tire os olhos de Jesus Cristo. Não perca a confiança em Jesus Cristo. Essa situação ilustra como a insegurança e a falta de fé podem nos desviar do nosso caminho e nos fazer perder o rumo. Jesus é soberano sobre qualquer problema. O mar revolto simboliza as crises. Jesus anda sobre ele. Significa que ele tem controle sobre o que tira a sua paz, colocando medo, sofrimento, dificuldades debaixo do seu ver. Jesus Cristo fala bem assim, vem medo, aí o medo vem. Dificuldades vem obstáculos, vem tudo, vem enfermidades, vem doença, vem tudinho. Jesus Cristo ensina sobre todas elas. Sabe por quê? Jesus Cristo mesmo foi quem disse, ei, eu estou aqui ressurreto na frente de vocês e foi-me dado toda a autoridade, todo o poder, tanto nos céus, quanto na terra, quanto debaixo da terra. Não tem ninguém que possa resistir ao meu poder. É o mesmo que salvou você e eu. É o mesmo que está conosco todos os dias. Por isso, foco versus medo. Pedro e o vento. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas afundou ao focar no vento forte. Isso ensina que distrair-se com a tempestade. Problemas gera medo. Enquanto focar em Jesus, fé permite viver o sobrenatural. Olha para Jesus Cristo, fé. Toda vez que eu olho para Jesus Cristo, aumenta a fé. Toda vez que eu olho para Jesus Cristo, fé. E fé, você vai viver o extraordinário de Deus aqui na terra. O socorro é imediato quando Pedro clama, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão. Imediatamente, mesmo com fé pequena, o clamor humilde
de socorro é atendido por Jesus. A tempestade que tenta afogar é o cenário onde Jesus manifesta o seu poder. Em vez de focar nas ondas, os problemas, tire os olhos do mar e olhe para Cristo, olhe para Jesus. A maior segurança não é estar fora da tempestade, mas estar com Jesus nela. Tá pegando, o fogo tá pegando, as crises chegou, obstáculos, tudo, chegou tudo, ixi, a minha vida não tem jeito mais, já vim, foi o último culto que eu vim. Eu quero dizer que tá só iniciando, porque o que Jesus Cristo ainda vai fazer na sua vida é algo extraordinário pela fé que nós temos no Senhor. Eu agradeço mais uma vez essa rica oportunidade, quero externar isso. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, porque só Jesus é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia.